Essa camiseta eu dei sorte. O cara me deu uma camiseta maravilhosa. Deixa eu te falar, eu ia falar que você tá bem bonito. Eu vi o vídeo lá que você viu que você cortou, né? Você cortou o cabelo, não cortou? Cortei no já. Ficou bonito. Eu cortei o cabelo no já. Não, e eu vi no vídeo lá, no vídeo que você postou. Cabelo, por enquanto meu cabelo tá bonito. Então, vamos falar de cabelo. Vamos falar. O cabelo que me caiu da minha cabeça Que por você causa do usa? estresse que eu O que passei. você usa? Eu uso minutos de... Então vamos nos apresentar aqui. Nós estamos em novembro, início de novembro 2023. Passou bastante tempo. Meu nome é Denise França. Matheus Muscatelli de Almeida. Eu tenho 58 anos. Eu tenho 31, fiz agora. Faz pouco tempo. Bem jovem. A gente vai falar assim o que der vontade de falar, mas primeira apresentação, né? Uma roupa suja. Também. Também. A gente se conheceu quando, Matheus? Em 2016, acho que foi, né? Foi no meio de 2016, não foi? Acho que foi. Aonde? Foi ali na mesinha. Na verdade, assim, a gente tinha visto a Dê antes, né? Eu ficava olhando a Dê e achava ela exótica, assim. Achava que ela era carioca, né? A Denise carioca. Ela até me lembrava um pouco o mesmo jeito do Júlio Mota, porque eu achava que os dois eram carioca, né? Os dois é, tipo, parceiro de jeito, assim, de carioca. A gente era muito parecido. Só que assim, eu perdi tanto tempo me estressando com a minha turma antiga que eu não consegui nem conhecer foi onde eu fiz maiores amizades da minha vida, foi com a outra turma, né? Com a turma de calor, porque minha turma era muito difícil, né? Minha turma era tudo estrelinha, né? O Matheus era uma turma anterior, né? A minha anterior. turma era de 2014. Daí eu fiquei, eu nem dava prestando atenção, porque eu tava passando todo perrengue ali que eu nem dava bola, né? Eu olhava de longe, assim, mas eu sempre achei você, assim, diferente. Assim, você me lembrava um pouco a vibe, naquela época, tô falando, a vibe daquela cantora lá, da irmã do Caetano Veloso, a Maria Bethânia, sabe? Maria Bethânia. O cabelo de costas, assim. Amo a Maria Bethânia. E você me lembrava muito, eu nunca te falei isso, mas você me lembrava a energia da Maria Bethânia, assim, aquela energia meio, assim, meio, né? Dentro disso que o Matheus está falando, eu acho importante a gente gravar, né? A vida passa muito rápido, né? As grandes amizades são muito importantes na vida da gente. Isso. O Matheus é um grande amigo meu, eu agradeço muitíssimo a ele. E acho legal as pessoas verem exatamente como a gente é no dia a dia, né? Do jeito que a gente conversa, do jeito que a gente fala, né? Então, foi no curso de teatro, né, na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né? Eu me lembro da mesinha, Labicom, né? O Laboratório de Artes, né? O Labicom que ficava lá na BR 116. Eu ia e voltava de bicicleta na BR-116, moro nas Mercês, em Curitiba. Chegava 1h da manhã em casa, chegava com a calcinha toda molhada. Meio-dia, a calcinha bem molhada. Aquela luz da moto, sabe? A luz da moto. Ficava assim. Toda cega, né? Chega toda assim, ó. O curso de teatro, eu ia sorrindo e voltava sorrindo, porque vocês vão voltar chorando. Poucas, raras vezes que eu voltava puta da vida, mas foi muito bom, muito importante na minha vida. Pra mim também. Mandou bem. E o Matheus era 2016, né? Eu tava com a minha malinha preta. O Matheus, eu via ele entrava com o casaco preto, com a malinha, tinha um guarda-chuva. Ele entrava, saía, eu via sempre aquela malinha, aquele guarda-chuva. Aí um dia ele estava conversando que estava a Nadine, né? Tava o bonde das místicas, né? A Nadine na mesinha ali da lanchonete, né? Tava a Nadine, o Matheus e a Jorge. Isso. Eu acho que, eu não sei se a Jorge, às vezes ela aparecia, às vezes ela não tava ali. Mas eu acho que ela tava. Tinha hora que ela tava ali, Aí quando eu sentei na mesa, eu olhei para os olhos do Matheus e eu percebi assim um risco, né? Que são coisas que me chamam a atenção. Eu percebi assim que era uma pessoa especial, né? E foi a primeira vez que a gente começou a conversar sobre essa parte mística, né? A gente tá falando de astrologia, essas coisas. Mas assim, quando a gente falava sobre essas questões de astrologia, no sentido assim, não da coisa lá em si, mas da parte sensorial, né, sensitiva, né, da coisa. Tipo, eu sinto isso, né, nessa parte.
E quando eu vi a Denise, assim, desde aquela vez que quando eu conversei, a Nadine também, né, senti a mesma coisa, eu sempre falo isso pra Nadine também. Que são pessoas especiais. Você olha, eu sempre olho o olhar da pessoa também, né? Eu também olho, eu olho primeiro o olho. Eu já sei. Não é à toa que eu demorei para fazer amizade na minha vida, porque eu tenho um dom. Um dom é uma coisa boa e ruim, né? Eu considero como se fosse uma coisa boa. Por quê? Toda vez que eu senti uma pessoa má na minha vida, eu criava, pra elas achavam que eu tava dando tudo de mim. Assim, nossa, o Matheus é meu amigo, eu não estava fazendo isso. Porque por dentro, o que eu levo pro meu íntimo são pouquíssimas pessoas, né? Porque eu já sinto a índole da pessoa, né? Ou então eu sinto que a pessoa não tem a ver comigo, não bate, né? Não dá match, né? Tô falando mais das pessoas da PUC, né? Que eu digo assim, não, convivência. Né? E isso que o Matheus está falando tem a ver com a intuição. Intuição, né? A intuição sempre foi uma coisa importante na minha vida. Perceber, né? Captar, né? Às vezes a gente capta coisas a nível inconsciente que fazem ali uma conexão. Catalisa, né? E depois, lá na frente, que a gente vai ver que aquilo que a gente captou tinha fundamento. Tinha bem fundamento. Grande, né? Muito grande. Que era a verdade, né? Exatamente. Que era uma coisa verdadeira. E também a gente catalisa muita coisa, né? Que tem volta. Só que eu tava num processo, por exemplo, a D, ela me ajudou porque ela passou por um caminho que eu passei também, só que ela tava à frente de mim, né? Então ela me ajudou muito no meu caminho. Porque a D sempre me deu força, né? Sempre me deu força para eu não desistir, assim, porque o que acontece? Eu sentia muitas coisas que não eram minhas, eu sabia que não eram minhas, só que eu tinha que administrar os meus sentimentos. Pode ir falando, só vou ver se está gravando. Pode continuar. Tá gravando? Tá, pode continuar. Daí eu tinha que administrar os meus sentimentos, o que as outras pessoas esperavam de mim, né? E eu tinha que ser uma pessoa boa, porque isso é uma coisa que eu sempre prezei em mim mesmo, que eu tinha que, no mínimo, ser uma pessoa decente, ética, né? Eu sempre busquei ser uma pessoa ética, mesmo eu errando muitas vezes, né? Errando que eu digo normal, assim, né? Tipo, de ser humano, a gente faz cagadinhas, né? Mas é isso, né? Mesmo eu sendo estranho muitas vezes, porque eu capto coisas que as pessoas não entendem, que na hora não faz sentido e depois faz. Então a D, ela me deu essa confiança. A percepção, isso que o Matheus está falando, é importante. Porque tem pessoas que vivem o nível de percepção, um nível comum, né? Um limiar comum, né? Em que as pessoas não percebem além disso, né? Certo? Tudo bem, de boa. Mas... E tem outras pessoas que têm um nível de sensibilidade, um limiar, é que nem o zoom, né? O zoom da câmera assim abre. Vê o micro, vê o todo, vê o... Sim, tem pessoas que... Nossa, tem pessoas que percebem coisas incríveis. E sem querer, né? Não é nem porque quer. Porque não é aquele esforço. Porque tem pessoas que eu conheço que gostam, que analisam. Eu não, eu fazia isso sem querer. Não tinha controle, domínio sobre isso, né? E o que a gente está falando tem a ver com o curso de teatro, com o teatro também. Porque no teatro a gente trabalha o relacionamento humano, as emoções, os sentimentos. O grupo, né? A comunhão. O nosso corpo. Exatamente. Entende? A relação com o outro é uma coisa sempre, né? O presente aqui, agora, e a gente vai falando, a gente vai fazendo, né? Então, tudo isso está junto, faz parte, né? Exatamente. E essa questão da ética, eu sempre fui uma pessoa ética. Eu me lembro com 10 anos de idade, eu me lembro que tive um desentendimento com uma amiga minha, foi alguma coisa que aconteceu na amizade que... Eu me lembro até hoje, eu pedi para conversar com ela e eu me lembro de estar conversando com ela, de boa, com 10 anos de idade. Igual para igual. Que daí eu estava vendo assim, que eu estava pensando, que eu estava escutando. Isso, eu fui assim a minha vida toda. Não esperem de mim, e acho que nem do Matheus, falsidade, desonestidade, interesse material. Isso acho que é o principal. Não tem nada, não faz parte do nosso universo. Entendeu? O que a gente busca é comunhão com as pessoas, por isso que eu, muitas vezes, eu me sublimei, assim, ou então eu fui até uma pessoa chata, muitas vezes, por conta disso. Porque eu queria alcançar essa comunhão, mesmo com pessoas que não me aceitavam, não porque eu precisava delas, mas porque era uma coisa que eu queria alcançar pra mim mesmo, sabe? Eu queria sentir, assim, pra mim, que, nossa, eu consigo mesmo, vou dar um exemplo. Hoje eu alcancei isso. Por exemplo, eu consigo me comunicar com todo tipo de pessoa, mesmo as pessoas que mais me odeiam, e eu consigo ter uma conversa adequada, tranquila. Óbvio que tem, né, exceções, né? Mas é que às vezes envolve coisas do passado, né? Mas pessoas novas, né? É tranquilo pra mim, entendeu?
Então, assim, foi o que eu conquistei. Eu conquistei uma liberdade, que eu não tinha uma liberdade, assim, de ser eu mesmo, assim, de poder ser estranho, ser... Porque eu achava, eu sempre fui uma pessoa muito espelho, né? Eu achava que, sim, as pessoas são o nosso espelho, não é verdade, assim. Tudo que a gente joga reflete. Só que não quer dizer que aquele espelho é a gente, uma, né? Isso, essa palavra estranho, ser estranho para o outro, é quando a gente não bate a nossa identidade, a nossa personalidade, não bate com aquele grupo, porque existem infinitas realidades no mundo, infinitos grupos, sim. E às vezes você está ali e a pessoa, você não é aceito pelo grupo, né? Você é visto como estranho, porque aquilo que você pensa não bate. Mas não é nem isso, às vezes é uma coisa também que está na minha em volta, assim, em pequenas coisas, eu percebi já. Tem pequenas coisas que eu faço que muitas pessoas não entendem, também não é para entender, mas as pessoas não aceitam bem, né? E eu naquela época eu procurava ter essa comunhão, eu não vou mentir, eu sempre fiquei sozinho, eu aprendi a ficar sozinho. Muitas pessoas não iam conseguir fazer o que eu fiz, que eu fiquei anos sozinho, né? Comigo mesmo. Me olhando no espelho, tipo, me enxergando mesmo com todo mundo me massacrando, né, muitas vezes. E eu ficava de boa, assim, sofria. Só que eu queria ter essa comunhão, e eu encontrei isso com os meus amigos, né, encontrei também com outras pessoas do meu passado, também primeiro, né, antes da Denise, né, eu já tinha tido esse vislumbre, mas com o pessoal ali foi a convivência, né, que foi a primeira vez que tinha uma convivência, assim, eu tive primeiro com a Madaí, né, que eu convivia muito com ela, só que dela acabou viajando, né, tudo. E a Madaí é uma grande amiga minha, nossa, eu até falei com ela esses dias, né? Muito querida. Uma pessoa muito, assim, ética também, uma pessoa... Sim, ela sempre foi uma pessoa honesta. Honesta pra caramba. E ética. Eu agradeço muito, Madaí, se estiver vendo esse vídeo, eu agradeço muito a sua amizade. E ela também, a Madaí foi a primeira pessoa que me abraçou assim como eu sou, sabe? Eu agradeço muito, sabe? Só que daí ela viajou, né, tudo, e eu também não tinha ela também tinha a vida dela, né, as coisas dela, né, tudo. Só que daí, a partir disso, que eu consegui com o tempo me conectar mais, assim, e naquela época também, na verdade não era eu o problema, porque assim, naquela época eu não conseguia me ser eu mesmo, eu toda hora, até como a daí, eu ficava toda hora preocupado, como que eu vou falar, sabe? Tipo, que eu tinha medo de perder a única amizade que eu tinha, então eu me podava muito. E a Denise, ela me ensinou isso, que eu não preciso ter esse medo, né? Até a gente já brigou muitas vezes, quebrou. Sim. E eu morria de medo de perder a amizade da Denise, muitas vezes. Né? E olha só, tem muita gente que pensa de ver a gente, porque a diferença de idade é muito grande. Gente, em primeiro lugar, desde 2008, quando eu retomei a minha vida depois de 2 anos de uma depressão, separação fodida, eu retomei a minha vida e construí a minha vida do meu jeito, né? Eu comecei a estudar, comecei a aprender um monte de coisa que eu sempre gostei de estudar, eu amo estudar, né? E geralmente com pessoas jovens. E isso foi muito bom para mim, porque eu sinto liberdade em conversar com pessoas jovens e não sinto a mesma liberdade quando converso com pessoas da minha idade, que são travadas, que têm muitas limitações, preconceito. Não, e eles não querem evoluir, tipo, eles assumiram isso, como se fosse uma verdade. Vou ficar aqui confortável pra mim e foda-se o resto. Então, convivendo com pessoas jovens desde 2008 pra cá, eu tive essa liberdade, né, de falar o que eu penso, de ser o que eu sou, do meu jeito, e também assim de criar vínculos, criar a nível de arte, sabe? Tudo isso, né? Tudo isso. E daí a gente se conheceu em 2016, daí a Silvia Monteiro, que era coordenadora do grupo, né, do curso de teatro na PUC. Aí a gente estava quase indo para o TCC, né? E a gente estava naquele momento de leituras dramáticas, que eu fiz leituras dramáticas com 2 amigas, né? E ali deu um forrobodó lá, né? Deu um forrobodó num dia lá. E daí o grupo se desfez, eu fiquei sozinha.
Daí o Matheus tava Então eu vou te contar que eu lembrei agora. Eu já tinha falado isso, mas eu vou dar uma adendo. Que foi o seguinte, eu sempre quis fazer o TC com a Denise. Só que daí agora eu lembrei por quê. Que eu não tinha falado isso pra você aquele dia. Que foi o seguinte, eu ia falar com a Dê, só que daí ela tava no meio das meninas ali, que foi esse rolê. Daí eu fiquei quieto. Não falei nada, acho que eu não contei pra ninguém que eu ia fazer com você. Daí ou eu contei pra Silvia, ou a Silvia, por algum motivo, ela sacou isso, né? Daí ela colocou a gente junto. Mas eu sabia que eu ia fazer TC com a Denise. Eu já queria fazer com ela. Vamos dar só uma pausa que daí eu vou gravar.